Olá, estamos em mais um vídeo da nossa série Shemot Êxodos. A gente está na aula de número 34, estamos no capítulo 4, versículo 23 do livro de Shemot, né, Êxodos. E vamos continuar, a gente parou a aula passada, a gente tirou um feriadinho aí por causa da festa de Pêssah. Daqui a pouco já vai ter Yom Ha'atzmaut, então já vai ter mais uma semana sem aula, mas a gente vai continuando. Então a gente terminou já essa parte, só que eu vou voltar uma coisa que ficou duas coisas para trás. Uma eu vou voltar agora e a outra mais para frente a gente vai ver. Vamos voltar no versículo 19, então. Moshe tá indo para Mitzrayim, né, para o Egito. Ou seja, ele estava no Monte Sinai, na Sarça Ardente. Aí ele foi para Midian. Aí agora ele está indo para o Egito, né? Lembrando, vamos falar geograficamente, que o Monte Sinai fica entre o Egito e Midian, que era onde ele morava, ou seja, no meio do caminho é o Monte Sinai. Então ele estava no meio do caminho, ele vai até Midian, ou seja, que é contra a direção do Egito, e agora que ele está no Egito, ele está indo de novo, desculpa, agora que ele está em Midian, ele está indo para o Egito, tá? Isso quer dizer que ele vai ter que passar novamente pelo Monte Sinai, como se fosse, né? Porque ele foi para voltar. E tem alguns que vão dizer que quando o Moshe encontra, por exemplo, o Aharon, ele encontra no meio do caminho, que Aharon, o irmão dele, Aharon, está no Egito, ele está em Midian, e Deus fala ao mesmo tempo para os dois, para encontrar outros, vão se encontrar no meio do caminho, no Monte Sinai, novamente. Tem algumas, mas depois a gente vai ver. Mas agora ele está indo para o Egito. Tem relevância isso? Se tem relevância? Não, só para essa questão onde vai se encontrar o Moshe e o Aharon. Mas não é tão relevante, só estou querendo dizer que como Moshe ele se desvia do caminho para ir para Midian, mas a gente já falou aula passada. O importante para nossa aula é que agora ele está no caminho para o Egito. E falou então Deus para Moshe em Midian, isso que é a ideia, que é ler Lishuv Mitzrayim, vai agora volta, a gente viu o que é esse volta de forma fixa, né? E ele vai levar a família para o Egito, que meto kolanashim mevakshim et nafshecha, porque morreram todas as pessoas que querem te matar. Vai cá Moshe et Ishtov et Banav, então Moshe pegou sua esposa e seus filhos, vai que vem Malachamor, botou ele sobre o burro, vai achov Artsa Mitzrayim, voltou então para a terra do Egito. E aqui então ele botou a mulher e as crianças no burro, e ele volta para o Egito, que então duas opiniões. Ou ele estava seguindo o burro a pé e a mulher com as crianças no burro, ou então ele bota e fala, vai na frente, e eu vou no meu passo, já que vocês estão com o burro, vocês vão mais rápido, né? Ou, não, Mitzrayim. Vai cá Moshe et Matei Elohim Bedoi. Moshe pegou o cajado de Deus, né, o bastão de Deus na sua mão, isso a gente já viu. Agora, então, é o que Deus vai falar. Então, Deus vai falar para ele, a gente já viu esse discurso, mas a gente vai voltar aqui. Vai Adonai el Moshe. Então, falou Deus para Moshe. Belertar Leshuv Mitzrayim. Quando ele estava, então, já voltando do Egito. Ou seja, isso antes foi Midian, agora está no caminho para o Egito já. Né? Então, quando ele estava no caminho, Deus fala: Veja, todos os milagres, os sinais que eu botei. Que? Isso. Sempre que tem o segol, que são esses três pontinhos em cima, ele tem a função de 2 pontos. Tá? A ideia é o seguinte, todo passuk, toda frase na Torá, todo versículo, não uma frase, é composta de 2 frases. Todo versículo é composto de 2 frases. Qual é o ponto final? É o etnartá, que seria onde é a pausa que tem no meio de um versículo. E o final do passuk não é um ponto final, seria um ponto e vírgula, uma coisa assim, tipo um enter, né? Alguma coisa assim. Ponto final é o etnartá, ou seja, todo versículo é composto basicamente de 2 frases, tem algumas exceções, mas de forma geral, a não ser que seja muito pequeno, tá? Agora, se o versículo ele é muito grande, às vezes o versículo vai ter 3 frases. Tipo esse. Então vai... Não é esse não, desculpa. Quando tem 3 frases, vai ter um segundo, que agora eu confundi, tá? Calma aí, eu confundi. Aí vai ter o Zakef Gadol. Quando tem o Zakef Gadol, que quem está vendo pelo vídeo não vou conseguir explicar, vai ser um outro ponto final, mas ele só aparece quando precisa de mais uma frase dentro do versículo. Tá? O Zakef Gadol é... Não, o Zakef Gadol é o...
É o... Vamos ver se tem aqui. Deixa eu ver. O Moftim é o Zaquê, Moftim, mas não vai ter que vamos ver. Calma, gente. Pessoal do vídeo, um segundo. E agora eu vou ter que explicar isso aqui. Deixa eu ver se tem aqui no início do Romash, às vezes tem. No meu, no caso, não tem. O de vocês deve ter, né? Os sinais. Na primeira frase. Aqui tem. Aqui, ó. Não é dos pontinhos? Não, então, eu confundi. Vou voltar. O Zaquev... Ó, calma aí, vamos lá. Esse é o final de um versículo, também mostrava. Tá ao contrário, tá espelhado, mas se vocês botarem no espelho, vocês vão ver. Final do versículo. A frase é... O Etenartá tá aqui, é esse aqui. Esse pontinho assim, parece uma cadeirinha. É uma frase. Quando é muito grande... Qual palavra? Etenartá. Ok. Aqui, tá? Quando eu fizer muito grande, vai ser o Zaquev Gadol, que é esse aqui, no caso, que é em cima da palavra tem 2 pontos e um traço do meio. É tipo uma cara meio triste, não, assim, de lado. É 2 pontos e um traço. Zaquev Gadol. Nem sempre tem, é meio, né? Então aí são 3 frases, tá? O que eu falei que é 2 pontos, eu confundi. Não é o Segol, sim é o Revi. Então eu confundi. É aquele pontinho em cima, quando tem, que é meio um losango em cima, é o 2 pontos. O que eu falei que é o Segol, ele não tem a função de 2 pontos, não. Desculpa, eu confundi. O Revi é 2 pontos, é. Depois você pega os versículos e vai perceber. É, mais ou menos isso, tá? Sim. Quando chegar... 2 pontos. Quem é o Rotunó? Vai explicar quem é o Rotunó. Tem um Lembra no primeiro. Oh. Eu não sou italiano. Mas quando... Re tem 2 pontos. Onde vocês estão? Areia, 2 pontos. O que você vai ver? Qual é a Muftim Mashassant Beadecha? É isso que você tem que ver. Então, tipo, não é o 2 pontos, mas mais ou menos vem explicar o que virá depois. Pode ser aquele... É que eu não sei agora em português. Quando tem entre vírgulas, tem um... Não, como é isso em português? Tipo... É tipo... Estavilã, vírgula, o vocativo, pode ser um vocativo, essas coisas, exatamente, apóstolo, essas coisas, é isso, aposto, vocativo, essas coisas, pode ser. Ou 2 pontos, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu não sou agora professor de português nem de língua. No 18, está escrito, Vaelech Moshe Yashav El Yeter Chotno, Vayomer Lo Alacha Na. Pô, agora eu vou ter que pegar todos para mostrar. Etrotnó, 2 pontos. Vai Amreló. Edhana, 2 pontos. Não sei também. Tem Veachuv, 2 pontos Veachuv. Depois a gente analisa e vê se faz sentido, se tá certo, se tá errado. Quebrando paradigmas. Vamos continuar. Mas de forma geral é isso, tá bom? Tá. Vamos continuar. Onde a gente tá? O que a gente tava falando? Vamos lá, vamos voltar. Então falou Deus para Moshe. E eu errei, né? Eu entrei no negócio para falar um negócio errado. Que os 3 pontinhos não é. Então falou Deus para Moshe, Belertá Lashum Mitzrayim, e quando estavam voltando para o Egito, veja, aí vai explicar. Rola Moftim Mashassant, aqui você tem que ver, né? Todos os milagres que eu botei sobre a sua mão e você fará perante o faraó. Ponto final. Agora outra informação. E eu fortificarei, endurecer o coração do faraó e não mandarei o povo. Então tem 2 informações aqui. Uma, que Deus, primeiro está querendo dizer que quando Moshe estava indo para o Egito, Deus apareceu para ele e falou para ele ver alguma coisa. O que ele tem que ver? 2 coisas. Uma, todos os milagres que ele botou na mão, que ele tem que fazer perante o faraó. E a segunda coisa é que ele vai endurecer o coração do faraó perante o povo, entendeu? Mais ou menos assim que vai se dividir esse versículo. Tá bom, vamos sair desse estudo dos sinais e vamos voltar. Porque isso a gente já viu até lá passada. Viamata ele parou. E aí você tem que falar para o faraó, isso que a gente não explicou. Como Adonai? Assim disse Deus, Beni Bechori Israel. Meu filho primogênito é Israel. Vamos continuar? Vai Omar Elecha e vai falar para ele, Shlachit Beni Ve'avdeni, libere o meu filho, quem é o meu filho? O povo de Israel, Ve'avdeni, para me servir a Deus, e não a você, e saiba que ele vai se recusar a enviar. Ou seja, se ele se recusar, saiba, né, veja que eu vou matar o seu filho primogênito. Ou seja, faraó, envie o povo para ir servir a mim.
servir a mim. Se você não quiser enviar, seu filho primogênito, né, vai morrer. Eu vou matar seu filho primogênito. Ou seja, o meu filho, que é o filho primogênito, tem que servir a mim. Senão, seu filho primogênito vai morrer, né? Como se fosse uma coisa medida por medida. Se você não enviar meu filho primogênito, seu filho primogênito vai morrer. Vai rebeder Bamaló. Aí isso já é outra coisa. Vamos então voltar aqui. Só o que ficou para trás. Tem duas coisas que ficaram para trás. Uma é endurecer o coração do faraó. Isso eu já falei que vou explicar em outra aula, mas separada só para isso, não agora. Embora a gente já falou um pouco. Mas ficou de falar sobre o filho primogênito Israel. Que é a primeira vez que aparece aqui sobre o filho primogênito. Vamos ver o que os comentaristas falaram. Vamos lá. Um segundo. O Orahai, tá? Não sobre o primogênito, vai falar sobre esse versículo seguinte. Porque Deus já está falando para Moshe que o seguinte, olha, fala para ele para enviar o povo de Israel, que é o povo primogênito, ele vai se recusar e saiba que eu vou matar o filho primogênito dele. Por que falar isso agora para Moshe? Porque essa informação Deus ainda não tinha falado, alguma coisa nova. Toda informação na sacerdente, ele não tinha falado sobre isso. Ele já tinha falado que o faraó ia se recusar a enviar, isso sim, mas não para falar, é o filho primogênito, e não que ele ia matar o filho primogênito dele. Então, uma explicação é que tudo que Deus está falando aqui é para tirar o medo de Moshe. Ou seja, Moisés está com um pouco de medo, que agora ele realmente vai fazer na prática. Então, Deus falou, não precisa ter medo, saiba que você teve coragem mesmo diante de saber que todas as pessoas que queriam te matar já morreram, e antes disso você já ia para o Egito mesmo. Então, saiba, as pessoas morreram, não tenha medo do faraó, sabe que o primogênito dele que vai morrer. Ou seja, ele está tranquilizando Moshe para ele agora ter um pouco mais de coragem, né? E segurança, né? Em fazer o que ele tem que fazer, que não é algo simples nem fácil, né? Essa é uma explicação geral. Agora, o Orahai vai falar o seguinte, já que Moshe ele vai falar, faça isso, aquilo, e o faraó vai se recusar, né? Saiba, aí Moshe pode ficar assim, eu tô falando e não tá fazendo efeito. Saiba que no final o filho primogênito dele vai morrer. Ou seja, alguma coisa grande vai acontecer com ele. E é um sinal que você vai saber que agora chegou no final. Ou seja, quando morrer, ele vai parar de se recusar a enviar e vai enviar. Então, como se você já deu o spoiler do final, né? O Urashi, ele vai explicar o seguinte, o que é Bechor? O que é então meu filho primogênito? O que significa primogênito aqui? Ele vai falar uma linguagem de grandeza. Então, meu grande filho, não no sentido de altura ou de idade, sim de grandeza, né? De poder. É um povo grandioso, igual quando Deus fala para Abraham que vai para a terra que eu vou te mandar, que lá eu vou te fazer de um povo grande, né? Que é um povo grande, um povo poderoso. Então aqui está falando, meu filho poderoso, meu filho grande, meu filho honrado, né? O filho que tem grandeza. Essa é a opinião do Urashi. Isso ele vai falar pelo pshat, ou seja, pelo literal. Então, Bechor não é o primogênito, sim, louvável, né? Uma questão dessa, tá bom? Que? De Bahir. Bahir seria o especial, uma coisa assim. Tá. Mas não sim, pode ser. Agora, o Urashi vai falar aqui pela drashá, ou seja, pelo ensinamento dos nossos sábios. Aqui Deus confirma na Torá sobre a primogenitura que é de Jacob e não de Esaú. Ou seja, ele retorna um negócio lá de trás. Porque até agora tinha uma discussão. Quem é o primogênito? Jacob ou Esaú? Quando Deus ele fala claramente Israel, quem é Israel? É o Jacob, que depois Jacob vai ganhar o nome Israel, depois de muitos anos, depois da venda da primogenitura, ele vai ganhar o nome agora, não é mais Jacob, você é chamado também de Israel, certo? E aqui ele vai falar, o Israel é o meu filho primogênito. Então ele está agora admitindo que o Jacob realmente ele é o primogênito e não o Esaú. Tá, isso os sábios, óbvio que não é o literal aqui, porque que farol tem a ver com isso. Não, ele pode até achar, ter dúvida que o Esaú, sei lá, o primo dele é o primogênito, não tá? Sim, pode ser, mas é um pouco tipo, porque precisa falar isso pro faraó, se esse é o contexto. O literal é meu filho que eu tenho respeitado, né, alguma coisa assim. Que eu tenho respeito, que eu gosto, alguma coisa assim, tá? O Urashman ele vai um pouco também de acordo com essa segunda opinião do Urashi, mas é que ele confirma que a primogenitura é de Israel e não de outro povo.
Então não está falando agora Israel como Yaakov em relação a sabe sim Israel em relação aos outros povos. Sabe de dentro de todos os povos, o meu povo primogênito é Israel. Tá? Assim também vai falar, por exemplo, o Rav Sherik, que o que Deus está falando é o seguinte: o Egito achava que ele é o primogênito do mundo. Ele é a maior potência, ele é o grandioso. O mundo todo, o holofote do mundo todo é ele, é o Egito. Quem representa o Egito? O faraó. O faraó comanda o mundo inteiro. E realmente, na prática, isso acontecia naquela época, né? Naquela situação. Então, o Moshe está falando, saiba que, na verdade, não é você que vai liderar o mundo. E sim, Israel. Israel é o primogênito, e não o Egito. E toda a discussão entre o faraó e Moshe, né, entre Israel e o Egito, é quem é o primogênito. Tanto que a última praga é a praga dos primogênitos, que vai morrer todo o primogênito egípcio e vai viver todos os primogênitos do povo de Israel. Querendo dizer que o povo de Israel que realmente tem os primogênitos. E todos aqueles que você achava que talvez o Egito fosse primogênito, sabe que todos morreram. Que não existe primogenitura no Egito, perante Deus. Então seria quem vai liderar o mundo, né? E é o Moshe. Então está falando da Israel. Da partir que Israel vai sair do Egito, daí vai começar a transformação desse povo em relação ao mundo inteiro. A gente vai ver depois em outras explicações um pouco melhor isso. Tá? O Ibn Ezra vai falar que quer dizer a primogenitura do povo de Israel, é que o povo de Israel é o primeiro povo que os seus antepassados me serviram. Ou seja, em relação a todos os outros povos que se desviaram de mim, se desviaram dos 7 mandamentos de Noé, né, do pacto que Deus fez com a humanidade, tanto com Adão, depois quanto Noé, todos os povos se desviaram, começaram a fazer idolatria e tudo mais. Inclusive os antepassados do povo de Israel, inclusive. Mas é o primeiro povo que os antepassados, seja Avraham, depois de Isaac e Jacob, voltaram para mim e voltaram a seguir meu caminho. Então eles são os primeiros. Então, meus filhos primogênitos. Os filhos dos outros povos são considerados Banim de Hashem. Não é o primogênito. O primogênito é o primeiro. Isso. Então todos os outros não são considerados Banim. Não, está escrito meu filho primogênito. Ele é meu filho primogênito. Eles são os primeiros a serem meus filhos. Pode ser assim, eles não estão na condição de filhos. Não teve nenhum outro. Que? Tipo, até Que segue, não. que seguiu o caminho de Hashem, eles são os únicos que são considerados Banim. Ah, sim. Agora a questão é na prática ou na potência, né? Isso a gente vai ver outra explicação mais clara, mas o que você está querendo dizer é o seguinte: potencialmente todos são os filhos de Deus. A questão é quem se comporta como filho de Deus. O primeiro a voltar a se comportar como filho digno, vamos dizer assim, digno de ser um filho de Deus, ou seja, em outras palavras, a imagem e semelhança de Deus, que é como ele criou a humanidade, foi os antepassados do povo de Israel. Logo, por eles terem sido os primeiros, eles são os filhos primogênitos. É que nem o Rambam fala que E estamos esperando que os outros filhos se revelem essa imagem e semelhança de Deus nos outros filhos. Que nem o Rambam fala que quem educa seu filho não é considerado um ser humano, um filho. Sim, que o Maimonides de Nazareth vai dizer que o pai não é que só diz que realmente prurvu, a mitzvah de multiplicar e frutificar, não é quando tem um filho biologicamente. Isso é somente quando você educa esse filho em valores e em virtudes. Só aí você fez a obrigação de botar um filho no mundo, porque até então teu filho não se comporta como um ser humano, porque não tem imagem e semelhança de Deus, se comporta como um animal. Seria mais ou menos... Não, você está partindo do princípio assim, eles não foram educados, então eles não são filhos, não são... Hashem tá falando que Não. O que o Maimonides está falando não está no aspecto do pai presente ou não é isso. O que o Maimonides está falando é que o ser humano ele só é considerado um ser humano quando ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, só quando o pai consegue educar o filho a ponto dele ser a imagem e semelhança de Deus, seja virtuoso, que ele cumpre o papel de botar um filho no mundo de verdade. Que até então não é um filho de verdade. Tá? Agora, tem outra coisa sobre educação, que sim, sabe, falam que aquele que cria e educa é melhor do que quem bota no mundo. Né? Isso é outro assunto, mas também é óbvio que quem educa tem a ver também. Ou seja, a pessoa que cria, que educa e tal, óbvio que ele é muito mais pai do que aquele que bota um filho no mundo. Isso é outro dito dos sábios, sobre outra, mas se conectam os assuntos também. Tá. Então, o Ibn Ezra vai falar isso. Então, fala assim, então eu me preocupo com esse filho da mesma forma que um pai se preocupa com o seu filho. Quer dizer o seguinte, se a gente for destrinchar o que o Ibn Ezra está falando,
Já que os antepassados do povo de Israel foram os primeiros a merecerem o título de filhos de verdade, eu me preocupo como um filho. Querendo dizer o seguinte, que à medida que a pessoa está próxima de Deus, assim a supervisão divina está mais conectada com aquela pessoa. Então ela vai se afastar ou se conectar à supervisão divina, a pessoa, de acordo com vamos dizer, a imagem e semelhança de Deus que a pessoa manifesta. Então, já que esse povo é meu filho, eu estou olhando diretamente para eles e até posso interferir no mundo por eles. Tá? Que é a opinião um pouco do Maimônides sobre a presença divina, na interferência, sobre a supervisão divina, que quanto mais justa a pessoa é, mais Deus vai interferir no mundo por ela, em prol dela, né? E quanto mais afastada de Deus, menos presença divina, a ponto de não ter nenhuma, deixa ao acaso, né? Que é o que eu já falei em outras questões, que é a maldição da cobra, né? Você quer se comportar como homem ou como cobra? Se você quiser como cobra, ó, tá aí o mundo que eu te criei, faz seu nome aí e tenta ser feliz. Mas não temos relação indireta, que eu criei as coisas e você se dê bem, se dê mal, é com você. Você não quer que eu esteja na sua vida? Tá bom, vai lá. Então tenta se dar bem aí na vida e eu torço por você. Agora, se você quer estar junto comigo, saiba que eu vou estar junto com você também. Então, isso é o Ebenezer, tá bom? E aí ele vai continuar. Então, você, Faraó, que pegou o meu filho como um escravo eterno, ou seja, para ser escravo para sempre para você, então saiba que eu vou matar seu filho primogênito como consequência disso. Então, é a opinião do Ebenezer. Até uma coisa interessante que eu devo falar melhor depois, mas vai que eu esqueço, então eu já falo agora, que é aquela questão assim, por que o Faraó pegou o povo de Israel como escravos? A princípio, sobre a desculpa, né, o argumento, que eles estavam com medo do crescimento do povo de Israel e tinha medo que eles se juntassem com os inimigos e fizessem guerra contra eles. Então, por uma questão demográfica e política, vamos escravizar os judeus, certo? Por quê? Porque eu tenho medo do que vai acontecer com o Egito. É tipo um imigrante, alguém que é diferente do povo e tal. Tô com medo deles. Então, por isso eu vou escravizar. Mas de acordo com esse argumento, então, se esse povo não fizesse parte do seu país, da sua nação, seria melhor. Porque o medo não é que eles dominem o Egito, se unem com os inimigos, ou que eles demograficamente dominem, eles ganhem e virem a maioria e virem o Egito. Então manda embora. Foi o que a Avimelech fez. O Faraó fez isso também, o Avimelech com o Yitzhak, você tá falando isso? Vai embora. É uma ameaça para mim, então eu não quero você, vai embora, vai viver sua vida, eu não quero você. Mas como eram muitos, tá bom, vamos escravizar. Então é o seguinte, ele não quer o povo, logo ele diz, eu não quero esse povo, logo eu vou escravizar. Agora, uma vez que o povo começa a falar, então a gente quer ir embora, ele fala, não, não quero que vocês vão embora. Isso demonstra retroativamente que era mentira o que ele estava falando. Ele os motivos que ele dizia não são verdadeiros. A ponto que quando ele realmente liberta o povo e o povo vai embora, e ele persegue o povo, mas agora não para trazer de volta, mas sim para matar, né, que é o que ele vai fazer na abertura do Yam Suf, do Mar Vermelho, ele vai perseguir para matar o povo, e não para trazer de volta. Mostra então que, na verdade, o que ele falava não eram os motivos reais. Os motivos reais é que ele não gostava do povo e queria matar, o antissemitismo. Ele queria sempre matar o povo, por isso ele quis escravizar, por isso ele não quis libertar, e por isso ele quis matar. Mesmo quando o povo já não fazia mais parte do Egito, ele foi atrás para matar. Tem que mas não necessariamente era o mesmo objetivo desde sempre, não tem como provar isso. Pode ser que sim, que foi muito. Momento que fugiu, a Jaque fugiu, então sim, mas se você falando assim como política pública daquela nação, Egito, porque são vários faraós, tá bom? Vamos supor que realmente no começo ele mentiu, depois ele queria escravizar, depois ele falou, não, meu cavalo tá manchado, não vou deixar fugir não, vou matar. Sim, por outros motivos. Tá bom, pode ser, mas na realidade o que aconteceu vem a questão talvez do planejamento divino, vamos dizer assim, vem no final demonstrar que, pelo que aconteceu, que então, ou mudou no meio do caminho e piorou, né? Ou então, talvez, não é coerente o que foi feito com ele, de acordo com o que foi dito e o que aconteceu no final.
Então, você escravizou meu povo primogênito para ser ou seja, para oprimir. O objetivo não era só escravizar, o objetivo era oprimir, era maltratar. Tanto que quando Deus vai falar com Abraão, né, com Abraão no Brit Ben Abetarim, no pacto, ele vai falar 400 anos, seus filhos, seus descendentes vão ser escravizados numa terra que não é de vocês, e serão escravizados numa terra que não é de vocês, e serão oprimidos, certo? E eu também julgarei aquele povo. Eu pergunto, por que vai julgar também aquele povo se Deus já decretou que era para escravizar? Porque o objetivo do faraó não era fazer a vontade de Deus. E sim, no final era oprimir, era matar, no final das contas. Por isso vai ser julgado. Tanto que o faraó ele vai ser julgado, na verdade, somente no Mar Vermelho, dentro do mar. Que é quando realmente ele na prática, tenta matar. Então, quando ele tenta matar, fala, opa, agora você vai ser julgado. Por quê? Porque agora você não está seguindo os planos de Deus e não é por um objetivo, talvez, político, nem nada disso. É como se fosse, sei lá, do nada, hoje em dia, todos os palestinos, todos os árabes falam, sabe de negócio? A gente tem agora uma outra terra, a gente, sei lá, Madagascar, sei lá, a gente vai para outro lugar, Uganda, e a gente vai morar lá. Aí os judeus eles vão tentar falar, não, a gente vai matar vocês e persegue, vai matar eles. Aí a gente fala, opa, fazer festa finalmente, querem o quê? O que a gente vai fazer? Essa ação vai demonstrar o que a gente tem em relação. Se é uma questão somente política, territorial, e porque eles estão oferecendo perigo, ou não, ou realmente existe um ódio ao outro povo sem motivo, vamos dizer assim. Né? Mal comparando, mas tipo, fazendo uma relação. Não tem tanta ver a pergunta não, se quiser responder depois. Mas tipo, antes também o Faraó tentou matar todo mundo, jogando os filhos no... Então, só os meninos, aí você pode dizer, mas ele só matou os meninos para não se reproduzir, para diminuir demograficamente, entendeu? Eu sei que eu não tô dizendo que é certo, é óbvio que é errado, mas tem como dar desculpa. Deixa as mulheres viverem, as meninas viverem. Então tem como dizer que... Ou seja, eu vou educar as meninas aquela que elas viram para ser educadas como uma Mitzrayim. Como egípcias, Então, tipo, tem como explicar, mas depois quando todo o povo sai, ele vai matar todo mundo, de crianças, de mulheres e tal, não tem mais o que argumentar. Tipo assim, qualquer sombra de argumentação, tipo nas narrativas hoje em dia, sempre tem como alguém falar da narrativa de um ângulo totalmente enviesado, dizendo a verdade e tal. Mas o Deus, ele fez que as coisas acontecessem de uma forma que chegou numa situação ímpar, que seria lá no Mar Vermelho, que agora não existe mais narrativa nenhuma, não existe nenhum ponto de vista que você possa sustentar o que foi feito. Tá? E uma vez que não existe, agora na prática não existe mais nenhum ponto de vista que você pode sustentar o que foi dito antes, então agora você realmente vai ser julgado. Que bem ou mal o que está acontecendo hoje em dia em nossos dias, né? Todas as narrativas sempre tem por onde olhar, mas o inimigo vai fazendo coisas que no final tu vai eliminando vários tipos de pontos de vista. Não, desculpa, depois que isso foi feito, não dá mais para pensar isso. Mas ainda tem um pouco aqui que dá para pensar por aqui. Aí depois vai lá e faz outra coisa. Agora que aconteceu aqui, realmente não dá para pensar por isso. E vai limitando cada vez mais você achar algum mérito naquilo, né? E algo que justifique. No final, talvez a realidade vai se apresentando de tal forma que até uma hora vai chegar, checkmate, não tem mais para onde fugir. Está cercado, as narrativas estão cercadas de todos os lados. E quando isso acontecer, então é a hora da punição. Vamos dizer assim. Por escolha do jogador de xadrez que no final não quis recuar e não, né? Mas não sei porque a gente entrou nesse do povo. Tá bom. Mas qual é a história do jogador de xadrez? Tipo que no xadrez você sempre o rei sempre vai fugindo e continua o jogo. Até uma hora que não tem mais movimento que ele possa fazer, que ele está cercado de todos os lados. Aí eu comparei a pessoa como o rei no jogo do xadrez e as narrativas como os movimentos que ele pode fazer. Até que uma hora que não tem mais narrativa por onde ele ir. Foi essa a minha comparação. Checkmate. Então, checkmate exatamente. Tá. Então, o Lekudei Mitzudot, que é um comentário que vai dizer, tipo, a interpretação das palavras, né? Vai dizer que Behor significa príncipe, grandeza ou importância. Não, importante, meu filho importante. Pronto, é a palavra que eu estava procurando pro Urashi e não estava achando.
o Rabbeinu Hananel, ele vai falar o seguinte: eu entreguei o meu povo nas suas mãos, pois eu quis educar esse povo, que é a ideia do pacto que Deus fez com Abraham e tudo mais. E não mas eu não botei eles subservientes a você porque eu quis subjugar o povo e punir o povo. Ao contrário, porque eu quis educar o povo. É a explicação dele. Porém, você aumentou o jugo, né? Aumentou a opressão, o sofrimento, tá? Além do que deveria fazer. Você não está educando, você está querendo aniquilar, no final das contas. De todas as formas, materialmente, espiritualmente, por aí vai. Então, você será, né, vai ser punido pelo seu filho primogênito, que é a última das 10 pragas. O Riscune vai um pouco pelo que foi dito antes, fala assim: quando Deus fala, o povo de Israel é meu povo, é o meu filho primogênito, ele está dizendo que todos os povos são filhos de Deus. Porém, o povo de Israel é mais querido ainda, né? A opinião do Riscune. O Sforno, ele vai falar, vai ampliar um pouco essa visão do Sforno, e vai falar que está em Safoniá, que é Safoniá em português, Safonias, é isso? Sefonias, aqui. Famoso o versículo, né? Em Safoniá capítulo 3, versículo 9, que está escrito: Farei então com que os povos voltem a conhecer minha língua pura, com qual todos possam invocar do mesmo modo o nome do Eterno para servi-lo com seus sentimentos unidos. Querendo dizer que no final dos tempos, todos os povos vão voltar a Deus e todos vão invocar um único nome, ou seja, a Deus, ou seja, todos vão reconhecer a Deus. Então, eu falo o seguinte: mesmo que no fim do tempo todos servirão a Deus, né? Mesmo assim, Israel é mais honrado para mim, porque eles me servem por amor e não pelo medo do castigo. Assim vai explicar. Porque tem duas formas de você fazer as mitzvot, servir a Deus. Você tem medo de ser castigado. Se você não fizer isso, vai para o mármore do inferno. Se você não fizer isso, você vai para a perdição. Se você fazer isso, você não faz parte do reino de Deus. Se você fazer isso, né, sei lá, vai ser reencarnado num animal, sei lá. Coisas ruins vão vir na sua vida e tem quem faz por amor. Não pelo medo do castigo, que faz porque eu amo, eu quero fazer, certo? Tem outra que traz esses dois. A gente sabe, por exemplo, Mesilat Yesharim vai trabalhar a ideia também do temor, que o temor não é medo do castigo, e sim é uma reverência a Deus, né? Que seria o temor, que não é o medo do castigo. É pela grandiosidade de Deus, você faz aquilo pela reverência, tá? Mas aqui não é o que está falando. Então, eu falo assim: como eles foram meus primogênitos, ou seja, os primeiros a me servir enquanto todos os povos se desviaram de mim, mesmo quando todos os povos me servirem, eles serão mais honrados por isso. O Rabbeinu Bechai, vamos pular. O Netziv Mivoloj me fala o seguinte: todos os povos têm um papel no propósito da criação. Ou seja, se Deus criou o mundo, e nesse mundo ele não criou só um povo, mas criou vários povos, é porque todos esses povos têm sua missão, seu propósito, seu papel no mundo. Sim? Em todos os povos tem pessoas justas, bondosas, que reconhecem a Deus em todas as gerações. Então, todos os povos vão ter pessoas boas e pessoas ruins. É um povo, né? Igual fala o Arizal, né? Que a palavra tzibur, que seria uma congregação, são 3 letras, né? Tzadik de tzadikim, benionim e rechaim. Ou seja, justos, medianos e perversos. Ou seja, em toda congregação, em qualquer comunidade, vão ter pessoas boas, pessoas médias e pessoas ruins. O que ele fez com o Yud? Ver, achar. Tzibur. É isso, ver, achar. Não tem Yud. Não tem? Vav. Vav é ver, achar. Mas você pode escrever como sempre, né? Não importa, Dani, você pega no aprendizado que ele quer passar, e não na forma de decorar. Isso é tipo música da tabela periódica, entendeu? É só para você decorar o negócio. Entendeu? A Teva. Isso, exatamente. Então, Hamor, por exemplo, Homer e tal, que a gente pode dar outra aula. Que seja. Então, a ideia é que todo lugar tem pessoas boas e não boas, né? Mas o povo de Israel, continuar nesse Vologem, é comparado ao filho primogênito do rei, ou seja, Deus do rei, que herdará a coroa, né, entre aspas. Pois mesmo quando o rei ainda está vivo, o filho primogênito é aquele que ajuda o rei a governar. Nesse sentido, o povo de Israel ajuda Deus na supervisão do mundo.
Ou seja, existe Deus que supervisiona o mundo. E o povo de Israel é o filho primogênito. É aquele que ajuda Deus nos caminhos do mundo, até trazer o mundo para a perfeição e fazer com que cada povo, no final, cumpra a sua função. E a gente já viu lá em Safoniá que a função é que todos, no final, cheguem a Deus. Né? Essa é a explicação. Por último, tem a opinião do Rav Hirsch, Rav Shimshon Rafael Hirsch, que ele fala o seguinte: Behor, ele vai fazer toda a análise das palavras e tal, ele vai chegar à conclusão que Behor vem de aquele que liberta, tá? É o libertador, a palavra Behor, tá? Porque agora já me esqueci de fazer o que eu estudei, mas ele vai pegar várias palavras que têm palavras parecidas e vai ver que todas as palavras parecidas é alguma coisa que sai para fora e tal. Agora eu não estou lembrando exatamente para dizer, mas eu vou chegar aqui, Behor significa aquele que liberta. Por quê? É o seguinte, que antes do primogênito, o ventre da mãe era um ventre fechado, né? Quem vai romper esse ventre é o primogênito. Então, o primogênito é aquele que rompe, por isso que é primogênito, é o que rompe o ventre, né? Mas também é primogênito, né? Mas a palavra, ele está falando da palavra. A palavra é aquele que rompe, por isso que é primogênito, porque é aquele que rompe o ventre, tá? A gente vai falar do Peter depois do Hamor, né? Do burro que é primogênito, né? No final vai ter a mitzvah, tem a mesma coisa, aquele que rompe o ventre, né? Então, mas não somente para ele, o primogênito ele não abre o ventre somente por ele, e sim para todos os outros filhos que virão posteriormente, que já teve um que já passou, já rompeu, os outros saem mais fácil, né? Então, assim, com um primogênito que a mulher ganha o papel de mãe. Então, uma mulher vira mãe por causa do primogênito, do primeiro filho. Porque o primeiro filho, o primogênito significa aquele que indica um caminho. Com o primogênito, a casa é abençoada com filhos, né? Vai trazer de outro lugar. E com a consagração desse primogênito, que é a questão de redimir o valor do primogênito, vou entrar nisso agora, todos os outros filhos também são consagrados por causa do primogênito. Vai falar ele. Assim, o povo de Israel é o meu filho primogênito. Porque é o povo de Israel que vai abrir o ventre da humanidade inteira. Ele vai começar um processo e todos os povos precisarão se juntar com ele, né? Todos os filhos vão ter que se juntar em algum momento com esse primogênito que abriu o caminho, né? Que é o bandeirante, vamos dizer, né? O halutz, o pioneiro, né? Aquele que abriu o caminho. Então ele fala o seguinte: quando eu, Deus, estou vindo para você, Moshe, para falar essas palavras, eu não estou vendo só para você, eu não estou vindo somente para o povo de Israel. Eu estou vindo em nome de em prol de toda a humanidade, porque agora você é o líder da saída do primogênito para o mundo, da saída do ventre da mãe. Quem é o ventre da mãe? O Egito. Como vai dizer que eu tirei um goi, Mikerev goi, um povo dentro de outro povo, que aí vamos comparar, é igual um feto dentro da barriga da mãe, né? Então, eu tô vindo para você em nome de toda a humanidade. Israel é meu primeiro filho, mas não é o único. Israel é apenas o primeiro filho que mereceu ser meu. Israel não é o primeiro em nível, mas em tempo. Ou seja, no final, todos podem alcançar essa grandeza. Mas o primeiro a ter alcançado essa grandeza é o povo de Israel. Por isso que é o primeiro primogênito. O que vai acontecer no final dos tempos. Agora, tem o Sfono, vai falar, mesmo que todos cheguem, o povo de Israel ainda vai ser mais honrado por ser o primeiro, por ter sido o primeiro. Tá? Então, essa é a explicação sobre o Behor. Mas também vem entender que Deus não é coisa elitista, né? Tipo, é o primeiro filho, mas os outros também podem ser filhos. Isso. E não precisa se converter para o judaísmo para... Isso, ou seja, o povo de Israel, o judaísmo, né, a Torá, ela reconhece que todos são filhos de Deus. Certo? Todo mundo é filho de Deus. E o povo de Israel é somente o primogênito, porque é o primeiro que Deus se conectou, deu os mandamentos e tudo mais. Mas todos são igualmente os filhos de Deus, né? O que acontece muito ainda mais nessa vida de internet é que, ainda mais quando você conhece um pouco do cristianismo e tal, evangélico e tudo mais, aí todo mundo pergunta assim, aí as pessoas vão assim, sei lá, a pessoa fez uma coisa errada. Aí fala, mas eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus também e tal. Enquanto a gente vai ver, por exemplo, nos evangelhos, os evangelhos é tudo isso. Você não merece o reino dos céus, porque você não é filho de Deus.
E, tipo, Jesus, né? No Evangelho, a figura de Jesus vai dividir o mundo entre filhos de Deus e não filhos de Deus. Quem não é filho de Deus não tem a graça, vai para a perdição e tal. E quem é filho de Deus vai ter a graça divina e vai ter os reinos dos céus e tal, que são conceitos, né, do Evangelho, que não são conceitos da Torá. Então, nada disso tipo, a Torá é totalmente contrário. A Torá não divide a humanidade em filhos de Deus e não filhos de Deus. E sim, todos são filhos de Deus. Tanto que a Torá fala que o mundo foi criado de um ser humano, um único casal, Adão e Eva, e deles saíram a humanidade toda. Todos são filhos do mesmo homem, depois todos são filhos de Noé. Essas são as coisas da Torá, todos são iguais. Todos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, todo ser humano. E todo mundo pode alcançar a virtude e tudo mais. Mas as pessoas você não é filho de Deus, isso não existe, tá? Isso é uma invenção de outras religiões. Então, e esse versículo vem provar, né? Esse versículo vem provar, você é um filho primogênito. Os outros são filhos também. Tá, vamos continuar. Então, a gente tem 40, vamos lá. Vaiomer, então vamos continuar, calma. Versículo 23. Vaomar elecha, shalach et beni ve'avdei. Então, fale para o faraó para enviar o meu filho. Agora está dizendo que é primogênito, né? Mas foi dito antes. O meu filho primogênito, ve'avdei, e para me servir, vetemaen lechalcho, e ele vai se recusar, relutar a enviar, e nem no reoreged bencha beroré. Então, se ele relutar, veja que eu matarei o seu filho primogênito. Terá a consequência aqui. Quem fala isso é o... Deixa eu ver aqui um segundo. O Rabbeinu Bechai, ele vai falar o seguinte, que Beni, meu filho, porque ele é sempre dito quando o povo ainda está no exílio. E o filho primogênito é só quando o povo de Israel está na salvação, na Geulah, que seria na terra de Israel, ou na entrega da Torá. Eu não verifiquei muito isso, então não quero trazer muito não, tá? Porque aqui ele fala, envie meu filho para me servir. Ou seja, antes de servir, ele é meu filho, mas ele não é o filho primogênito, porque ainda não me serve. Há uma coisa nesse sentido, mas não sei, tem que verificar. Mas vamos continuar. O Rashi, ele vai falar o seguinte, porque ele está avisando, porque a última praga é uma praga dura, difícil, diferente de todas as outras, que realmente vai matar todos os primogênitos e tudo mais. E uma pessoa que quer se vingar de alguém, né, não avisa. Fala, se tu não fizer isso, eu vou matar, seu filho vai morrer. Ele não vai avisar, por quê? Porque você perde a surpresa e várias outras coisas, a pessoa vai... tu não fala logo do início, o final. A pessoa vai, sei lá, mas Deus não é uma pessoa, Deus pode tudo, então não tem como se livrar dele, apenas a única forma de você se arrepender, já falei, a única forma de você se livrar de Deus é o arrependimento, né, a mudança de postura e por aí vai. Então por isso Deus já avisa logo de cara. Então a primeira coisa, a gente fala tudo, saiba, tem que tirar o povo de Israel, se não quiser, seu filho vai morrer, tá? Agora com você, a única forma de não morrer é se arrepender. Isso corrobora para que as outras 9 pragas? Então, para que tem 9 pragas no meio? Que não foi dito aqui. Para possibilitar o arrependimento, o tempo para o arrependimento. Você tem agora 9 pragas para se arrepender. Tá? Então, Deus avisa, instrui e adverte para que se arrependa. Ou seja, nenhuma punição vem antes de Deus avisar, ensinar e advertir, né? Isso não pode, isso acontecer. E fala a punição, isso é proibido, por causa disso, disso, aquilo. Se você fizer isso, aquilo vai acontecer. Aí a pessoa vai lá e faz, tá bom? Com testemunhas. Então aqui é a punição. Isso. O Sforno vai falar que isso é medida por medida, que é a forma que Deus se comporta no mundo, né? Tudo medida por medida. Ou seja, você fez uma coisa, vai acontecer exatamente aquela coisa que você tanto pro bem como pro mal. Que no livro do Ramchal, ele vai explicar que não é sempre assim, medida com medida, que é recompensa e punição. Tem 2 formas de Deus governar o mundo, e uma delas é a punição e recompensa, e a outra ele governa pela sua unidade, que aí é outro assunto, também não vou entrar aqui, são uma aula inteira ou várias para explicar isso. Mas explica no livro, qual é o nome do livro? Não. Não. Não,
Se chama Dat Zvonot? Fugiu agora o nome. Hormata Hashem? Não, é isso. Não, é alguma coisa nesse sentido. Mas é Dat Zvonot. Dat Zvonot. É isso, é. Isso, esse livro. Que? Isso, qual é o nome? É Dat Zvonot. Isso. Ah, Dat Zvonot. Isso. Não, Dat Zvonot. Isso. É. Que tem na Sefer em português, mas é outro nome. Eu não lembro o nome do que tem em português. Mas tudo bem. Então, se for falar em medida por medida, a praga dos primogênitos é um castigo para o faraó. Ou seja, é essa punição do que o faraó está fazendo. Já todas as outras não foram castigos, não é a punição, mas sinais para ele voltar atrás. Pois Deus não quer a morte do perverso, mas que ele se arrependa. Né? E as portas do arrependimento não estão trancadas para ninguém. Então é isso que Deus está falando. Ó, se você chegar até relutar e chegar até lá, é isso que vai acontecer. Mas se você não relutar, não vai morrer teu filho. E é isso que o Rav Shark também explica. Ele fala assim, então Deus deu duas opções para o faraó. Ó, tem duas opções. Ou você liberta, ou você não liberta. Se você não libertar, teu filho vai morrer. O que você quer? Que seu filho morra. E você não liberte, ou você quer libertar e seu filho fique vivo? Escolhe um dos caminhos. Aí o faraó pensa e fala, eu quero pagar com meu filho e não libertar. Vale mais a pena. Tá bom. Aí então ele não liberta e o filho morre na última praga. Pronto, tá pago. Entendeu? Pagou o preço. Aí logo que ele paga o preço, aí ele por espontânea vontade, ele sai e fala o seguinte, eu sei que eu paguei o preço, mas agora eu quero libertar vocês. Podem ir embora. E eu vou acompanhar vocês. Bechalar parou. E o faraó vai acompanhar o povo e mandar ele embora, mesmo já tendo pago o preço. Ele não precisava libertar, porque ele pagou o preço por não libertar. Aí agora ele escolhe libertar. Que essa é a grandeza, é o objetivo de Deus. Deus quer que o faraó queira libertar. Pelo livre-arbítrio dele, né? E ele escolhe, pelas suas razões, a gente vai ver quando chegar lá, quais são as razões do faraó em sim querer libertar, qual era a questão do faraó em não querer libertar. Mas isso para depois, tá bom? Tá bom? Vamos pular. Tá. E o Netzia falava, ou seja, Moshe não precisa ter medo. Você vai ter tanta força que você vai falar pro faraó, seu filho vai morrer. E nada vai acontecer com você. Porque chegar pro faraó e falar, ou pro rei, senão teu filho vai morrer. Tipo, e você tá com medo de morrer, saiba que nada vai acontecer com você, né? Porque é o seguinte, o faraó, aqui, nenhuma praga, ele vai falar, tocou na essência do reinado do faraó, da realeza do faraó. Mesmo que tiveram pragas que um ou outro morreram, mas nada tocou. Primeiro que as primeiras pragas não tocam no faraó, tocam mais no povão, no povo, das coisas. Atrapalham aqui o governo, mas nada na realeza, né, no reinado e tal. A morte do primogênito vai tocar no ponto que é o próximo faraó, é o primogênito, né? Toca no ponto. Vamos um pouco mais do próximo assunto, aí a gente não vai dar para terminar esse assunto, mas agora é um dos vai ter que ser um dos assuntos mais ocultos, não ocultos no sentido de tem muitos mistérios por trás, mas mais esquisitos, esquisitos da Torá. Que é isso? Mas vamos ler então, pelo menos já ler depois. Vai Bedera Bamalão. Então foi que ele estava no caminho pro alojamento. Ou seja, ele está indo pro Egito. Não dá para ir pro Egito em um dia. Então ele tem que ir parar numa pousada, né? Vamos dizer assim. Aí vai ter uma questão seguinte. O que é uma pousada daquela época? O que é um hotel daquela época, certo? É uma casinha que tem aquela mulher que troca roupa de cama, vem, aí paga um dinheirinho e tem onde dormir? Ou é tipo, hoje em dia seria um lugar de camping. Tem esse terreno aí que as pessoas dormem. Mas não que existe uma estrutura. É uma caverna, sei lá. Ali as pessoas dormem no meio caminho. Sei lá, não sei. Talvez valha a pena o historiador, tipo, né? Porque, pra saber se existiam hospedarias daquela época. No meio do caminho entre Israel e o Egito. Ou só são lugares que saibam, aqui é bom de descansar, né? Alguma coisa no sentido. Tem Midrashim, tudo bem que não nessa época de 3.300 anos, mas de 2.000 anos, que
sim, tinha. Não, 2.000 anos sim, agora a gente tá falando 3.000, o dobro, né? 3.300. Tem muita gente que fala que Abraham foi descendo de hospedaria em hospedaria, mas de novo volta mesmo, o que é a hospedaria daquela época? Não sei. Tá? Nada, né? Mas foi no caminho do Malon. Então, Malon não necessariamente é um lugar onde as pessoas se hospedam. Pode ser um lugar onde as pessoas dormem, entendeu? Não que se hospedam. É lá onde dormem, tem um lugar bom pra dormir, pra continuar a viagem por si só, vamos dizer assim. Não é tipo uma estação, alguma coisa assim nesse sentido. Vai Gesheu Hashem, vai Vakesh Hamitó. E o encontrou Deus aqui com o nome de Deus, o tetragrama, e quis matá-lo. E quis a morte dele. Primeiro que aqui o sujeito não existe, né? E estava no caminho da hospedaria. Quem? A princípio, Moshe. E se encontrou com ele Deus. Quem? A princípio, Moshe. E quis matá-lo. Quem? Moshe. Tá? Ou seja, não tem aqui o sujeito em nenhum momento. Vai ter Tzipora. Então a esposa dele pega a esposa dele, Tzor, uma pedra afiada, vamos dizer assim, Vatichrot et Orlat Benah, e corta o prepúcio do filho dela, Vatagal Eraglav, que é Vatagal, e toca em suas pernas, e aí fica que filho? É o Gershon ou o Eliezer, certo? Uma pergunta. E 2, por que é Tzipora e não o Moshe e não outra pessoa, tá? Então, e toca em suas pernas. O que quer dizer e toca em suas pernas? É a perna de quem? A perna do filho? A perna do Moshe? Alguma outra perna? A perna dela? Vatomer, ele diz que Hatan Damim Natali, que você é um Hatan, um noivo de sangue, você é para mim. Você é quem? Não tem nomes aqui. Só o único nome que aparece é Tzipora. Mas quem falou pra quem sobre o quê? Nada, né? O que quer dizer você é um Hatan, um noivo de sangue também, né? Como está traduzido Hatan Damim? Vayeref Mimeno. E Vayeref aqui a princípio é... Como está traduzido aí? E se enfraqueceu. Aqui, de acordo com o princípio, e se enfraqueceu dele, ou se saiu dele, alguma coisa assim dele. Quem saiu, de quem? As Amra, então ela falou, Hatan Damim Lamulot, é um noivo de sangue Lamulot, para as circuncisões, sei lá, uma coisa assim, tá bom? É isso, e acaba o assunto. E acaba o assunto. Lamulot, Lamulot não é a circuncisão, e sim Lamulot para aqueles que fazem a circuncisão, não é isso? No plural. E que não é alguma coisa assim. Vai, depois de Deus falou para Haron, vai chamar Moshe, é outro assunto. Então é um assunto. É isso. Primeiro esquisito. Né? Tudo é. A questão é assim, tá bom, vamos dizer então que assim, a princípio, o sujeito a gente vai ter que encaixar aqui que é Moshe. Concordam comigo? Pode ser que nem o Rambam fala com o Avraham Avinu quando tá com os anjos. Um passo do anjo, o Hashem tá falando com Moshe. Sim. Pode ser uma nevoar, que o Hashem tá falando com Moshe? Então, vamos primeiro assim, o segundo. Vamos aos poucos aqui, já que a gente não vai dar para destrinchar o assunto, só no ano que vem, mas vamos levar lá. E se encontrou com ele Deus. O que quer dizer que Deus, com o tetragrama, se encontrou com ele? O que é? Esbarrou, né? Gesheu é encontro de esbarrão, assim. Quer dizer, se encontrou com ele Deus. Tetragrama. Então, a princípio, é uma profecia. E se a pessoa tem uma profecia com Deus com tetragrama, quem é? O Moshe. A princípio, Moshe. Né? Então, a princípio, você vai dizer que aqui é uma profecia de Moshe. Mas a pergunta é por que a profecia está no linguajar de se encontrou com ele. Que se encontrou é muito no sentido de esbarrão, de sem querer. De repente, teve um encontro, não é algo suave, assim, né? Nem combinado e nem simples, assim, né? E ao esse sujeito se esbarrar em Deus, vamos dizer assim, se encontrar, né, com Deus, vai Vakesh Hamitó, quis matar ele. Quem quis matar ele? Deus quis matar ele, a princípio? Sim, porque algo inesperado, Deus quis matar, ou seja, existe um encontro não esperado e por existir esse encontro, Deus quis matar ele. Não pode ser criança ou Ratan?
Pode ser também, então. Primeiro, vamos encaixar que é Moshe, né? Então, Moshe inesperadamente se encontra com Deus e por isso Deus quer matar Moshe, por esse esbarrão. Entendeu? Por ter existido essa situação de esse encontro com Deus através desse encontro esbarrado, vamos dizer assim, inesperado, tá? E agora, se Deus quis matar ele, é por quê? Primeiro, por que quer matar Moshe, certo? Segundo, vamos dizer que é Moshe. Então, a Tzipora vai ter ação. A pergunta é, por que Moshe não tem ação e sim Tzipora? Se é Moshe podia ter pego o brinco, por que Tzipora tem? E que ela pega lá a faca e corta o prepúcio do filho dela. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra, certo? E dois, mesmo que tenha a ver, da onde saiu isso da cabeça da Tzipora? Tipo assim, calma aí, Deus esbarrou em Moshe, vou cortar o prepúcio do meu filho. Tá? Vatagal era Glav. E aí então encosta na perna de quem? Do filho? Do Moshe? Como se fosse de Deus? Né? A explicação que joga o prepúcio, né? Vatomer, e ela fala que Hatan da Mima tá ali, que você para mim é um noivo, né, de sangue. O que ela quer dizer com isso? É depois, se enfraqueceu dele quem? E se saiu dele, quem? Talvez Moshe, não sei, uma coisa assim. Ou do Azamra, então aí ela falou, ou seja, aí ela teve uma conclusão. Não é Hatan da Min li, não é um noivo de sangue para mim. Isso aí é um Hatan da Min lamulot. É um noivo de sangue para aqueles que fazem as circuncisões. Ou então, vamos dizer que não é Moshe. Que então, talvez, quem Deus quis matar não é Moshe. E sim é o filho de Moshe. Já que o filho vai aparecer que ela corta. Então, alguma coisa se encontra com Deus e aí quis matar o filho de Moshe. E a Tzipora, então, ela vai fazer a circuncisão no filho de Moshe e vai falar, ele é um noivo, né, de sangue. Para mim, depois ele vai sair, né, talvez a doença. Como que é matar? É uma doença? É um assassinato? É o quê? Entendeu? É só uma vontade. E aí, quando saiu, ela falou, não, é um Hatan da Mina, mulão. Tá, então, é uma questão muito aqui esquisita, enigmática, palavra boa, enigmática. A gente vai ver aula que vem sobre esse texto. E aí a gente continua pro encontro de Moshe e Aharon. Muito obrigado, curtam, compartilham, se inscrevam, assinem o sininho, assinem o canal, sejam membros e até a aula que vem.